1 Coríntios, no capítulo 11. Nós vamos ler hoje o texto que fala da Santa Ceia do Senhor. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, que nos explica como aconteceu na noite que Jesus foi traído. Mas aqui nós temos o apóstolo Paulo falando, e ele recebeu também direto do Senhor. Ele foi levado até o terceiro céu, e ele disse assim, que todas as revelações que ele recebeu, ele escreveu. Então, nós vamos ler exatamente o que Paulo escreveu. E ele estava aqui orientando a igreja de Corinto. Hoje nós somos a igreja de Corinto, irmão, porque nós vamos ler essa palavra que foi direcionada para eles. Então abra bem teu coração. E nós vamos começar aqui lendo no verso 17. Para que os irmãos entendam essa primeira parte do capítulo, que nós vamos ler, deixa eu dar só uma orientação para os irmãos, para você que não sabe. Todas as vezes que a igreja se reunia para participar da ceia do Senhor, acontecia algo extraordinário antes. Então eles se reuniam e acontecia uma ceia, chamada Ceia do Amor. Eles participavam, eles comiam, eles se alegravam, os pobres traziam mais coisas porque tinham condições, e eram distribuídos para todos que estavam naquele culto da ceia. Depois que eles se alimentavam, então o que eles faziam? Aí começava a parte espiritual, que era a parte da Santa Ceia. E eles reuniam, então, para esses dois motivos. A primeira, uma festa chamada Festa Ágape, ou a Festa do Amor, que era dividida a comida para quem não tivesse. E todos comiam, se alegravam, faziam aquela comunhão, se confraternizavam. Então, aquilo era uma preparação para a Santa Ceia. E depois, então, eles partiam para a ceia. Eu estou explicando isso para vocês entenderem os primeiros versículos que nós vamos ler. Nós vamos começar no versículo 17, porque estava tendo uma confusão ali naquela igreja. Os ricos estavam fazendo uma diferença para com os pobres. E Paulo, então, estava aqui consertando essa situação que não podia ser assim. Então, vamos ler lá. Preste bem atenção, então. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vós ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que quando vós ajuntais na igreja, olha só, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Olha, preste bem atenção. Repete, volta aquele versículo lá para nós, irmão. Olha o que está escrito aqui, irmão. De sorte que quando vos ajuntais, num lugar não é para comer a ceia do Senhor. Agora vamos seguir. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi?
Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. E aí no verso 23, nós temos a orientação de como é a Santa Ceia. Então é daqui para frente que nós vamos falar com os irmãos, tá bom? Porque eu recebi do Senhor, olha só. Ele não teve uma orientação de Pedro, ou de João, daqueles homens que andaram com Jesus. Mas quando ele foi arrebatado ao céu, irmão, ele recebeu todas as revelações. Porque ele não teve a oportunidade de ficar conversando com os apóstolos para saber como era. Porque os apóstolos não acreditavam na sua conversão. A igreja de Jerusalém não acreditava em Paulo. Porque Paulo, ele era um perseguidor da igreja. E quando ele se converteu, os irmãos não acreditavam. Até que um dia, depois de muito tempo, o Barnabé, que participou da conversão de Paulo, e viu realmente que Paulo se converteu, então ele foi até Jerusalém com Paulo, para dizer aos apóstolos e à igreja, que realmente aquilo não era um plano de Paulo para prender os crentes, ou para saber onde os crentes se reuniam, não. Realmente ele se converteu ao Senhor Jesus, naquele encontro que ele teve em Damasco. Então aqui ele recebeu essa revelação de Deus, direto do Senhor Jesus. Vamos ver o que ele diz, olha lá. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus. É o Senhor Jesus, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós os julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Essa palavra é muito forte, hein? Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, diz o quê? Esperai uns pelos outros. É por isso que no final, quando nós vamos participar, a gente manda todo mundo esperar. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quantas demais coisas ordená-la-ei quando for ter convosco. Amém. Pode fechar a sua Bíblia. Aleluia. Uma palavra poderosa. Eu estava lendo esse texto essa semana. Que texto maravilhoso, né, irmão? Que texto glorioso. Uma orientação que, para nós vivermos uma vida, irmão, que agrade a Deus, que agrade ao Senhor. Uma orientação gloriosa e maravilhosa de todo esse capítulo. Então vamos lá.
E eu vou falar uma coisa para os irmãos. Quando você assiste alguma coisa que passa na televisão a respeito da Santa Ceia ou algum movimento, como, por exemplo, o casamento em Caná da Galileia, as pessoas pensam que os judeus bebiam até cair. Bebiam, enchiam a cara. Não é isso, irmão. Ali tinha um limite. Tinha um limite para os judeus. Era um copo de vinho para cada um e acabou. Você tomou o seu, acabou. Mas às vezes o que nós vemos na televisão é diferente. A pessoa vai bebendo e pega a jarra e põe mais e bebe mais e vai indo. Não. Aqui aconteceu um fato que Paulo está dizendo que um come demais, o outro passa fome, um bebe demais, fica até embriagado, porque eles estavam saindo fora do regulamento das orientações de Deus. Era um copo, nem o copo cheio, era para tomar aquele vinho e acabou, o resto era água. E se alguém quisesse mais, tinha que dividir meio a água e meio copo de água e meio copo de vinho. Até Timóteo foi orientado a também tomar assim, porque ele tinha um problema de estômago. É coisa maravilhosa quando nós ouvimos a palavra de Deus, mas o que acontece? Se nós não lermos a Bíblia, irmão, o que nós vemos na internet, vemos na televisão, ou até ouvimos outros falarem, nós vamos aceitando e comendo aquele capim seco, porque nós não lemos Bíblia. Quando você não lê Bíblia, você não aprende a vontade de Deus. Você aprende o que os outros estão dizendo para você. Então vamos lá. Jesus sabia que ele ia ser crucificado. Ele veio para isso, para morrer por nós naquela cruz. E agora, ele ia participar da última Páscoa. Vocês percebem que ele participava da Páscoa no templo. Ele saía de Nazaré, muitas vezes ia para Jerusalém, ou da onde ele estava com os apóstolos, e eles iam para Jerusalém e participavam da Páscoa. Essa Páscoa foi diferente. Essa Páscoa foi diferente, porque ele ia ser o cordeiro. É ele que ia ser imolado nessa Páscoa. E é isso que as autoridades não conseguiram entender e não entendem até hoje lá em Israel. Então, eles estavam em Betânia, indo para Jerusalém, e os discípulos disseram para Jesus: onde o Senhor quer? Hoje é o dia. Hoje é o primeiro dia dos pães asmos, quer dizer, o primeiro dia era a Páscoa, também conhecido como pães asmos, porque a festa durava 7 dias, ou a celebração durava 7 dias. E os discípulos, então, vindo para Jerusalém com o Senhor Jesus, queriam saber aonde iam preparar a Páscoa. E Jesus orientou. E Jesus, ele não disse: olha, vocês vão a tal endereço e preparem tudo. Não. Por que Jesus não falou? Alguém sabe? Levanta a mão se alguém sabe. Por que Jesus estava reunido com os 12 apóstolos, as mulheres vinham com ele, e Jesus não disse claramente. Jesus podia ter dito o endereço. Por quê? Porque Jesus já tinha ido lá. Jesus já tinha conversado lá. Jesus já tinha acertado lá onde ia ser a ceia. Quem sabe por que Jesus não falou aqui? O endereço. Porque Judas estava junto. Judas já tinha planejado a entrega de Jesus lá para os sacerdotes do templo. E Judas estava junto. Então Jesus deu uma orientação para Pedro e para João, que foram os dois preparar a Páscoa. Vocês vão, entram na cidade, e quando vocês verem um homem carregando um cântaro de água, então vocês sigam aquele homem. Olha que coisa, mas eu fico pensando como o Senhor é maravilhoso e glorioso na nossa vida. É nós que adiantamos as coisas, irmão, não é? Veja bem, e eles foram e prepararam a Páscoa. Foram lá, seguiram o homem entrou na casa. Qual era a orientação?
Era para falar com o homem do cântaro? Não. Era para perguntar alguma coisa para o homem do cântaro? Não. Jesus falou, vocês falam com o dono da casa. Era para falar com Maria, que era a mulher do dono? Não. Era para falar com o dono da casa. Olha só, irmão. Vamos aprendendo coisas maravilhosas aí. Falamos muitas vezes com pessoas erradas. Não é com aquela que Jesus mandou falar. Jesus mandou falar com o dono da casa. E eles chegaram ali e foram falar com quem? Com o dono. Queremos falar com o dono da casa. Então, o dono da casa levou Pedro e João no cenáculo. Quer dizer, na parte superior do prédio. É aqui que vai ser preparado a Páscoa para Jesus. E eles prepararam tudo ali. Olha, irmão, é interessante que na mesa da Páscoa tinha algumas coisas interessantes para nós. Que era desde lá do Egito. Que era a comemoração. A Páscoa era a comemoração da saída, da libertação que eles tiveram lá do Egito. Então tinha o quê? O cordeiro, que era imolado, sacrificado. E tinha também o quê? As ervas amargas, para representar o tempo que eles viveram lá no Egito, naquela amargura, debaixo da chibata dos carrascos. Tinha o vinho, como eu já disse, o vinho era para tomar um pouco de vinho, só um pouco. Não era para tomar um monte de vinho, um copo, 2, 1 litro, uma garrafa, um garrafão, não. Era para tomar um pouco. É por isso que as pessoas às vezes fazem a maior confusão. Falam, mas Jesus não transformou a água em vinho? Transformou a água em vinho. Mas ali eram vários dias de festa, não era um dia de festa. Ali diz que no meio da festa, acabou o vinho. E Jesus então transformou a água em vinho para continuar a festa. Mas as regras seguiam as mesmas. Não era para encher a cara. Era para tomar um pouco, acompanhando o que tinha na festa. Como aqui no caso, olha. Então vamos lá. Tinha o cordeiro, as ervas amargas, o vinho e os pães ázimos. Por que pães ázimos, irmãos? O pão ázimo é sem fermento. Jesus não tinha pecado. Não tem pecado. E o fermento é explicado na Bíblia que ele representa o pecado. Jesus não tinha pecado. Ele foi à cruz sem pecado. Mas ele pegou o pecado de toda a humanidade e pôs sobre ele. Ele pegou o meu pecado, o seu pecado, e levou para a cruz. Aqueles pecados que ele levou não eram dele. Ele era um pão ázimo, ou um pão asmo. Um pão sem fermento. Então na mesa tinha que ter o quê? O pão ázimo. Eles comiam o pão, comiam a erva, tomavam o vinho, comiam o cordeiro, e depois tinha alguns doces também, que era colocado ali. Como até hoje, os judeus praticam a Páscoa bíblica, a Páscoa do Senhor até hoje. Nós não praticamos a Páscoa dos judeus. Veja bem, as outras nações inventaram uma Páscoa, que não tem nada a ver, essa Páscoa que se comemora aqui no Brasil e fora do Brasil, não tem nada a ver com a Páscoa da Bíblia. Porque aqui é a Páscoa do Senhor. E agora Jesus estava participando dessa última Páscoa, um tanto diferente das demais que ele participou. Agora ele está participando somente com os apóstolos. E ele está ali agora naquele cenáculo, participando. Por quê? A Páscoa dos judeus, até hoje, comemora a libertação que eles tiveram do Egito. Quando Deus, com mão poderosa, tirou-os do Egito e trouxe-os para a terra prometida. Até hoje eles fazem isso. Essa comemoração acontece ali, é uma celebração extraordinária, de 8 dias. Primeiro dia é a Páscoa, já começando junto com a Páscoa, os dias dos pães asmos, que são 7 dias.
Então veja bem, irmão. Aí, a Páscoa dos judeus, conforme disse Moisés, era para ser comemorada até a chegada do Messias. Presta atenção, a Páscoa era para ser comemorada até a chegada do Messias. E Jesus agora, aqui nessa mesa, com os apóstolos, ele terminando a Páscoa, a cerimônia da Páscoa, ele lava os pés dos apóstolos. Já saindo fora, agora começou outra coisa. Agora é outra coisa. É outra celebração. E ele se assenta, fala, manda Judas embora. Interessante, pastor, que Jesus lavou o pé do Judas, mas não deixou ele participar da mesa. Porque diz, o que você tem que fazer, vai e faz logo. E Judas, todo endemoniado, saiu dali e foi lá conversar com os sacerdotes. Olha, hoje à noite ele vai estar no monte orando, porque ele falou lá, nós estávamos reunidos, e ele falou lá que vai para o monte lá, ele vai para o jardim orar. Eu sei aonde é. Então, quando Judas saiu, Jesus então agora pega o pão. Ele começa a dizer então que vai ser, aquele pão representa o seu corpo que vai ser dado. Mas como que nós sabemos que a Páscoa ia durar até o Messias? Porque Jeremias, usado por Deus, ele trouxe uma profecia que foi registrada no capítulo 31 do seu livro, que ia vir um dia, então, que Deus ia fazer uma nova aliança com o seu povo. Olha só, então nós estamos vivendo agora o tempo da nova aliança. Uma aliança onde o Senhor mesmo ia gravar no nosso coração a sua palavra. E quando Jesus, depois de distribuir o pão, dizendo, esse é meu corpo que é dado por vós, ele pegou o cálice. Ele disse assim, esse cálice é o sangue do Novo Testamento. Agora começa uma nova aliança, um novo testamento. Então, irmãos, veja bem. Você sabia que a Bíblia diz assim, irmão, que ninguém conheceu a sabedoria de Deus. É impressionante essa parte aqui. Ninguém conheceu a sabedoria de Deus, porque senão eles não teriam crucificado Jesus. Sabia disso? Eu vou ler o texto com você. Vamos lá em 1 Coríntios 2,8, então. Vamos lá, 1 Coríntios 2,8. Olha só. Vamos ver o que diz aqui. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Você sabe que o diabo estava com tanta raiva de Jesus, usando todos aqueles homens, nem o diabo, nem os sacerdotes, nem ninguém sabia qual era esse mistério de Deus. Eles não sabiam que crucificando a Jesus, irmão, estava se cumprindo a palavra. Eles não tinham conhecimento disso. Conheciam tanto a Bíblia. Lembra que até Nicodemos foi falar com Jesus, e Jesus falou, você é mestre em Israel, e não entende o que eu estou falando? Quer dizer, então, eles não entendiam, não compreendiam. E acabaram o quê? Matando Jesus. Naquela cruz. E eles não sabiam, nem o diabo sabia. Que na hora que Jesus fosse crucificado, irmão, seria o momento em que Jesus ia pisar na cabeça do diabo. O diabo não sabia disso. O diabo não tinha esse conhecimento, ele sabia muita coisa, mas isso ele não sabia. A Bíblia diz que isso aqui, se você ler o texto lá de Coríntios 2, era um mistério de Deus, que ele não revelou a ninguém, para que se cumprisse as Escrituras. Amém, povo de Deus? Olha, a palavra de Deus diz assim, que nós lemos, lá nessa tradução que nós lemos, diz assim,
que o corpo de Jesus foi partido por nós. Na outra tradução diz que foi dado por nós. Todas estão certas, né? Porque ele foi entregue, foi partido, foi dado. Mas eu quero ficar com essa palavra, que o corpo dele foi dado por nós. Quem que deu o corpo de Jesus para nós? O próprio Deus. O próprio Deus deu o corpo do seu Filho para nós, para nos salvar. Olha lá em João, capítulo 3, verso 16. João 3,16, o que diz? Todo mundo sabe decor, não sabe? Vamos ler juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus deu o corpo do Senhor Jesus, irmão, para ser crucificado por nós. Ali estava o mistério de Deus, que Jesus morrendo naquela cruz, Ele ia nos salvar, ia nos livrar das garras do diabo. É uma coisa impressionante que nós lemos aqui, irmão. Quando nós começamos a ver um versículo e outro, nós vamos ver, Deus deu. E Ele diz assim, meu corpo é dado. E se nós formos lá em Timóteo, diz assim a palavra de Deus, que Ele voluntariamente se deu. Porque se Ele não se entregasse, se Ele não se desse, ninguém conseguiria prendê-lo. Quantas vezes quiseram apedrejá-lo, ou matá-lo, ou jogar do pinhadeiro, alguma coisa, até o diabo quis jogar ele lá do pináculo do templo, mas não podiam, não conseguiam. Aí eles iam pegar Jesus para apedrejá-lo, ou jogar do pinhadeiro, cadê ele? Sumiu, o homem sumiu. O texto não explica para nós o que acontecia, mas eles não conseguiam matar Jesus. Então, houve necessidade de Jesus se entregar. Então, Jesus se entregou. Então, veja bem, irmão. Mas não adianta nada as pessoas saberem da história, como muita gente sabe. Porque hoje a história de Jesus, o que aconteceu com Jesus, é falado no rádio, na televisão, na internet, em tudo quanto é canto, toda hora está falando, na rua, na praça, no trem. Aonde você for, está falando da morte de Jesus e da sua ressurreição. Mas eu quero dizer para nós que estamos aqui, para quem está ouvindo. Não adianta nada você saber da história e não tomar a sua decisão. Você tem que tomar uma decisão pessoal. Então veja bem, você tem que tomar posse dessas verdades bíblicas. Eu tenho que entregar o meu coração ao Senhor. Não adianta eu ficar sabendo da história. O diabo sabe mais do que qualquer um de nós. E não se entrega, não se arrepende. E como Deus conhece todas as coisas, Ele sabe que o diabo nunca vai se arrepender. Então é por isso que Ele já assinou a sentença do diabo. Vai ser lançado no lago de fogo. E todos que não estiverem com seu nome escrito no livro da vida, serão também lançados no lago de fogo. Então é necessário, você que está na igreja, tomar a sua decisão. Não é uma decisão que a mulher pode tomar para o marido, ou o marido pode tomar para a mulher, ou o pai pode tomar para o filho, ou o filho para o pai. Não, a decisão é individual, você tem que tomar a sua decisão. Entregar a sua vida a Ele e recebê-lo como Senhor e Salvador, pessoal. E é isso que tem que fazer hoje. Entregar a sua vida a Ele e recebê-lo como Senhor e Salvador, para que o seu nome seja escrito no livro da vida. Veja bem, irmão, é interessante quando nós participamos da mesa, que aqui não é um ato físico. Embora nós estamos comendo do pão e bebendo do cálice, mas é um ato espiritual. O efeito é espiritual dentro de nós. Você não vai comer o pão da ceia para encher a barriga. Você não vai tomar o vinho para saciar sua sede. Não, você vai comer um pedacinho do pão e tomar um cálice de vinho. Por quê? Porque ele é espiritual.
E quem pode participar? Quem faz parte do corpo do Senhor Jesus. E quem é que faz parte do corpo do Senhor Jesus? Quem já se arrependeu dos seus pecados, entregou sua vida a Ele, recebeu Ele como Senhor e Salvador, foi batizado nas águas, então faz parte do corpo. Então pode participar. Porque o sangue corre na veia. O sangue da irmã Aparecida não corre no sangue da irmã Luciene. O meu sangue não corre nas veias do pastor Leandro. Não. A mesma coisa a igreja. A igreja, irmã, ela vive com o sangue do Cordeiro, com o sangue do Senhor Jesus. Por isso só participa do sangue quem faz parte do corpo do Senhor Jesus. E quem não se entregou ao Senhor e não se batizou ainda, não faz parte. Você está fora ainda. Você sabe da história, você está ouvindo, você está cantando, você está até contribuindo com a igreja, você está participando até de atividades da igreja, mas não faz parte do corpo do Senhor Jesus. Você está fora. No dia que Jesus vir, você vai ficar do lado de fora. Olha só, irmão. Então é necessário que você fazer o quê? Tomar a sua decisão. Quando você recebeu Jesus, você que já entregou sua vida a Jesus, você entregou sua vida a Jesus e recebeu como Senhor e Salvador. Aonde você recebeu Jesus? Não foi no teu coração? Nós recebemos Jesus no nosso coração, porque o nosso coração humano, ele é enganoso. E precisa ter Jesus aqui dentro para nós não vivermos enganados. Quando uma pessoa não tem Jesus na vida, não recebeu, não declarou, porque a Bíblia diz que nós temos que declarar com a boca: Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. E recebê-lo. Nós recebemos Jesus no coração e não no estômago. Tem pessoas que pensam que recebe Jesus no estômago. Nós recebemos Jesus no coração. É isso que a palavra de Deus aqui diz para mim, irmão. Ó, quando nós vamos participar da mesa, ninguém pode comer por você. É você e você. Quando vai beber o cálice, é você e você. Ninguém pode beber o cálice. Ah, eu vou beber o cálice porque meu pai não veio. Ah, eu vou beber o cálice porque minha esposa não veio. Não. Ele é ele e você é você. Cada um de nós, por mais que nós amemos uma pessoa, você não pode participar por ela. Ela tem que tomar a decisão dela e participar ela. Porque a salvação é individual. Não no céu, no livro da vida, não tem lá pastor Daniel e Alice Cruz. Não tem. Lá tem, numa linha está o meu nome, na outra linha está o nome dela. Lá no céu, está escrito, se você entregou sua vida a Jesus, está o seu nome. Se seu pai, sua mãe não aceitou Jesus, o nome deles não estão lá. Não vai dizer que lá está assim, olha, Leandro Aparecido Cruz, filho de Clove Cruz, ou filho de Norma Cruz. Não. Lá está quem tomou a decisão. Ele tomou a decisão, está o nome dele lá. O nome de pai e de mãe não consta. É o nome de quem está tomando a decisão, ou tomou a decisão aqui na terra, enquanto estiver vivo. E aí sim, aí você, então, vai fazer o quê? Quando receber Jesus? Faça o que nós fizemos. Obedece o seu primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento de Jesus? Hein? Amar a Deus, amar o próximo. Mas a ordenança dele, qual é a primeira? O batismo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, quer dizer, se não foi batizado, não quer ser batizado, é porque não crê. Quem não crer será o quê? Condenado. Então vamos lá, dentro de tudo isso que nós lemos e falamos, eu quero fazer algumas orientações, dar algumas orientações, algumas explicações para os irmãos. Ó, então quando nós estamos na mesa do Senhor, o que é que tem que ser lembrado? Porque a palavra de Deus diz assim que muitos participam sem saber o que está fazendo. Ah, estou participando porque eu me batizei, eu vou participar da mesa. Não sabe nem o que está fazendo. Ou participa indignamente, com pecado nas costas.
Ele é pecador, não se arrepende, não pede perdão e vem e participa da mesa. Condenado. Sofre consequências. Então veja bem, então eu quero dizer para você, o que tem que ser lembrado na Santa Ceia? Não é o nascimento de Jesus. Ele não disse para ser lembrado. Ele não disse para fazer em memória dele, ou comemorar ou fazer uma celebração em memória do seu nascimento. É tanto que na Bíblia não tem nem a data do nascimento de Jesus. Aí colocaram uma data. A Igreja Romana colocou uma data, né? Mas não se sabe se é essa data. E provavelmente não é. Mas para acertar o calendário, então foi colocado essa data. Veja bem, irmãos. Então não é para ser lembrado o nascimento dele. Isso não importa. Para a salvação não importa. Eu posso saber que Jesus veio, desceu dos céus, deixou sua glória, nasceu aqui da Virgem Maria. Eu posso saber tudo isso. Mas se eu não tomar a decisão, esse saber que eu tenho, esse conhecimento não me adianta de nada. Vai me levar à perdição do mesmo jeito. O nascimento de Jesus para essa pessoa não valeu de nada. Embora ele saiba que Jesus nasceu aqui. Então veja bem, o que é para ser lembrado? É para ser lembrado, como nós lemos, quando você participar do pão, você participar do vinho, é para participar lembrando que ele vai voltar. Aqui, irmão, isso aqui é uma celebração, lembrando a nossa esperança, ele vem nos buscar. E é Ele que vai ministrar, como Ele ministrou a primeira Santa Ceia aqui na terra, Ele vai ministrar a primeira Santa Ceia nos céus conosco. Ele sempre é o primeiro em tudo. Olha só, veja bem, então nós estamos numa celebração para ser lembrado. Ele diz, fazei em memória de mim. E depois disso para nós, fazermos o quê? Examinarmos a nós mesmos, a sequência do capítulo. Examinarmos a nós mesmos. Examine-se o homem a si mesmo. Às vezes a pessoa, porque comete um pecado, no dia da ceia ela nem vem na igreja. Eu já conversei com pessoas, no dia da ceia ele não vem. A Bíblia diz, não é para não vir, é para vir. Mas para examinar. A pessoa, ela tem que ser sincera ao Senhor, porque o Senhor conhece toda a tua vida. Ele conhece toda a minha vida. Uma pessoa não vem aqui porque ela tem um vício. Então no dia da ceia ela não vem. Porque ela não vai pegar o pão e o cálice e alguém vai ficar perguntando, mas você não é da igreja? Ele prefere continuar no pecado, não se sacrificar para libertar daquilo, não pedir a misericórdia de Deus, ele prefere não vir. Ou às vezes ele está no culto, prefere não participar. Irmão, nós temos que fugir do pecado e não da Santa Ceia. Olha, entenda bem isso. Nós temos que fugir do pecado e não da Santa Ceia. Examinar a si mesmo. E então aí o texto diz o quê? Examine-se o homem a si mesmo. E então coma do pão e beba do cálice. Não diz lá, não participe da mesa. Está vendo? Por isso que nós estamos aqui hoje, falando deste capítulo, para nós aprendermos como funciona a Santa Ceia. Olha só. E não é para, na Santa Ceia, diz examinar a nós, não examinar os outros, a nós. Às vezes você vem, você sabe de um problema do irmão, de um pecado do irmão, da irmã, e você quer examinar ele. Não, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz para você examinar você mesmo. Examine você. Não é para examinar os outros. Aquele outro tem que examinar ele mesmo. Deixa o outro lá. Cuide da sua salvação. Cuide da sua vida eterna. É você que vai dar conta, não é ele. Você não vai poder chegar no dia lá do tribunal de Cristo e dizer, mas fulano fazia isso, ciclano fazia isso. Ele fazia mesmo, mas ele se humilhava. É como Davi.
Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus, por quê? Porque ele se humilhava, ele dizia, pequei. Ele não ficava falando assim, ó, a culpa foi de fulano, a culpa foi de ciclano, a culpa foi daquela mulher, a culpa foi não sei... Não, ele chegava e falava para Deus o quê? Eu pequei, fui eu que pequei. Como Deus disse para Caim, está no seu poder. Ou você peca, ou você não peca. Ou você faz, ou você não faz. É você que decide. Se você deixar a ira tomar conta do teu coração, aí você faz o errado. Então, irmão, examine-se o homem a si mesmo. E então, coma do pão e beba do cálice. Está vendo só, irmão? Então, o que você tem que fazer? Confessar, falar com Deus. Senhor, olha, eu tenho esse problema, eu não consigo me libertar disso, Senhor. Me ajude, me liberte. Jesus morreu na cruz para me libertar, eu quero ser liberto. Fale com Deus, irmão. É coisa maravilhosa a palavra de Deus. Então, quando nós estamos participando na ceia, depois de lembrarmos isso, a ceia faz você olhar para vários lugares. A ceia, primeiro, faz olhar para trás. Você olha para trás. Jesus morreu por mim. Foi por mim que Jesus morreu. É isso que você tem que fazer. Olhar para trás. Jesus morreu por mim. Levou na cruz os meus pecados. Olhar para frente. Ele vai voltar. Ele vem me buscar. E eu tenho que estar pronto. Até tem um louvor que, um dia lá, vendo alguns louvores, e veio um louvor bem antigo. Nós estávamos começando, mas começando a nossa igreja. Os primeiros louvores que cantamos na igreja. Na última parte diz assim, no louvor ele pede perdão. Se eu tenho ofendido algum irmão, que o irmão me perdoe, em nome de Jesus. E ele completa dizendo, por quê? Se você não me perdoar, se eu não te pedir perdão, e você não me perdoar, e eu não te perdoar quando você me ofendeu, se nesse momento Jesus voltar antes de você pedir o perdão, você vai ficar. E no louvor diz assim, o que será de mim se eu ficar? Se Jesus vir e não me levar, o que será de mim? Irmão, veja bem, então, nós temos que olhar para trás, para frente. Jesus vai voltar, a qualquer momento ele vem. Ele não deixou uma data, ele disse que ele vem. Olhar para dentro de si, você tem que olhar para dentro de si, examinar a si mesmo. Eu estou bem com Deus, eu não estou em pecado, eu não estou vivendo em pecado. A minha vida tem agradado a Deus, meus pensamentos, minhas ações, minhas palavras têm agradado a Deus. Eu estou realmente dentro daquilo que Deus quer de mim. Como diz a palavra, quando os apóstolos iam escrever uma carta, ou alguém escreveu uma carta, como que eles escreviam, pastor? Aos santos que estão em Corinto, aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão em tal lugar, aos santos, irmão. É para nós termos vida santa, porque Ele é santo. E quando nós pecarmos, irmão, imediatamente pedir o perdão do pecado, porque quando nós pecamos, imediatamente, irmão, o Espírito Santo já fala, pecou. O Espírito Santo que Jesus deixou para a igreja disse, você pecou. Então você tem que pedir o perdão do pecado. Porque se você não pedir perdão, você peca uma vez, não pede. Peca outra, não pede. Pede outra. Você vai ficando o quê? Cauterizado. E aí para você o pecado se torna uma coisa normal. Que vai te levar para a perdição eterna. Mesmo você dentro da igreja e participando até da mesa. Então veja bem. Aí você tem que olhar também ao redor. Porque a igreja tem que viver em comunhão, irmão. Por isso que o último versículo diz, esperai uns pelos outros. Todos receberam? Todos estão participando? É isso que a palavra de Deus diz para nós, não diz? Esperai uns pelos outros. Orar, olhar para os irmãos em redor, ver se todo mundo recebeu a mesma bênção que nós. E você ter, irmão, essa visão de Deus,
Quando você perceber que alguém é da igreja e passou batido, ele não participou, vai lá conversar com ele. Vê o que está acontecendo. Ore por ele. Não para criticá-lo, mas para orar por ele. Para ajudá-lo a atravessar aquele período que ele está passando. Entendeu? Então, irmãos, nós precisamos entender na Santa Ceia uma coisa. Que Jesus morreu na cruz para nos lavar as vestes. As nossas vestes. As vestes estavam sujas por causa do pecado. Mas Jesus morreu na cruz. Através do seu sangue, lavar as nossas vestes. Deixar as nossas vestes brancas. Sem mancha. Pense nisso. Como está a sua vida? É para entender isso. É para entender que quando você tomou sua decisão e recebeu Jesus na sua vida, o seu nome foi escrito no céu. Você tem que entender isso. Nós somos uma família, irmão. A igreja de Jesus é uma família. Você já reparou? Né, pastor Vanil? A sua família toda ela é 100%? Nunca tem briga, nunca tem discussão? Tem. Às vezes até com a esposa, né? A esposa fala uma coisa, peraí, não é assim. É de outro jeito. E aí começa aquele bate-boca. Às vezes com o filho, às vezes com a mãe, com o pai, com os irmãos. Agora eu pergunto uma coisa, você pega a sua mala e sai correndo da igreja, vai embora? Da sua casa e vai embora? Não é mais minha família. Só porque teve uma discussão, só porque desentenderam lá? Não, irmão. O que nós fazemos? Dá um tempo, deixa esfriar, e depois vamos acertar de novo. Somos uma família, irmão. A igreja é a mesma coisa, nós somos uma família. Cada um pensa de um jeito. Nem todo mundo tem a mesma cabeça para pensar igual. Cada um pensa de uma forma. Mas não é porque desentendeu com o irmão. Ou como diz o outro, eu não vou com a cara daquele outro, você vai pegar a sua Bíblia e vai embora para outra igreja. Não, irmão. Porque lá também faz parte dessa família. Você pode ir para onde você quiser. Lá aquela igreja faz parte da família do Senhor Jesus. Então fique aqui que você já está acostumado com os irmãos. Para que vai começar tudo de novo? É isso que a Bíblia diz aqui. Nós somos uma família. Além de tudo, nós somos um corpo só, um só corpo. Quer dizer que se seu dedão está com problema, você bateu lá na quina da mesa, de algum lugar lá, da cama, aí o dedão inflamou, a unha encravou, aí você vai pegar uma faca e falar, não, vou cortar meu dedo, porque esse dedo aqui não está prestando. Está fazendo eu sofrer? Não. Eu lembro que o Adriel teve um problema assim no pé, eu fui com ele no hospital. Por quê, irmão? Para cuidar daquele dedo, para cuidar daquela unha encravada. Por quê, irmão? O corpo todo sente a dor. Ou só o dedo que sente a dor? O corpo todo. Você fica meio desorientado quando você está com uma dor muito forte. Ou não é? Você fica irritado. Então a mesma coisa, irmão. Na igreja nós somos um corpo. A unha do dedinho está com problema, irmão? Vamos ajudar, vamos cuidar da unha do dedinho até sarar. Porque nós somos um corpo, irmão. Está vendo como que funciona a obra de Deus, irmão? A igreja de Deus? Ai, que coisa gloriosa. Nós somos só um rebanho. E ainda ontem foi falado, né? Que a irmã estava lendo a Bíblia. Como Jesus nos ama, irmão. Quando nós nos afastamos, o Senhor larga todos nós aqui, ó. Deixa toda a gente aqui. E Ele vai lá buscar aquela que se perdeu. Põe no ombro, traz para cá, reúne todo mundo e vamos fazer uma festa, porque essa ovelha aqui estava desgarrada, agora eu achei ela, trouxe ela de volta. A mesma coisa na igreja, irmão, quando alguém vai embora, quando volta, nós nos alegramos na presença do Senhor. Nós não podemos ser hipócritas, falar, é bom que vai mesmo, um problema a menos. Não, irmão, é assim que você faz com sua família? Não é assim, né?
Vai sentar, vai conversar, vai acertar tudo que tem que acertar. É assim que funciona a obra de Deus, irmão. Lembre-se, nós somos um povo só. Não somos dois, um. Porque a igreja de Jesus é um povo. O mundo é outro povo. Ou você faz parte do povo de Deus, ou você faz parte do mundo lá com o diabo. Não tem um terceiro povo. Não, tem só dois povos. E Jesus só tem uma noiva. Jesus só tem uma igreja. Ele não tem duas igrejas. Ele tem uma igreja, da qual nós fazemos parte. Quem tomou a decisão faz parte da igreja de Jesus. Pertence ao corpo da noiva do Senhor Jesus. É interessante, irmão, que nós, o corpo, ele está ligado, não está ligado? Está ligado, uma parte com a outra. Eu lembro, uma cunhada que eu tinha, que morreu, começou com um problema na virilha, e o médico não descobriu o que era, na virilha, irmão. E aquilo começou a piorar, fez tratamento, fez um monte de coisa, tomou um remédio que custava uma fortuna, não resolveu o problema. Quando estava quase perto da morte, que o médico avisou a família, ela vai morrer, não tem o que fazer. A perna deslocou do corpo. Já pensou, pastor? Olha, a igreja, irmão, ela é ligada, um membro com o outro, não pode se desligar. E nós somos ligados com o Espírito Santo. O Espírito Santo é a liga, é a cola do nosso corpo, que une a igreja do Senhor Jesus. E esse banquete aqui, irmão, é um banquete que Jesus ofereceu de graça para nós. Ele está sendo oferecido hoje de graça. Você não vai pagar nada por esse banquete. Ele é de graça. Porque ele não é um banquete físico, ele é um banquete espiritual. Para nós é de graça. Mas, irmãos, para Deus, custou o filho dele. Pense nisso. Para Deus, irmão, esse banquete, para ser oferecido de graça para nós, custou a vida do filho dele. Pense nisso.